senador Messias no TCE e cassação do governador Denário. Os dois assuntos que dominaram a pauta da semana e que certamente mudam profundamente o cenário político de Roraima. A primeira já aconteceu, né? E a segunda está marcada agora para terça-feira, né, dia 26. Se a estratégia do governador Denário for de tirar de pauta, é porque ele não tem os votos suficientes, certo? Lá dos ministros do TSE, e se for a julgamento, tem possibilidades grandes de ser cassado. Ao contrário, se quer deixar ter o julgamento, mas está monitorando para tentar conseguir mais votos, possivelmente será absorvido e possivelmente chegará até o final do seu mandato. Fica comigo que aqui você tem uma análise política isenta, real e de qualidade, baseada em fatos históricos e atuais. Então não sai daí não. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o senador Messias por duas coisas. A primeira, evidentemente, pela indicação do TCE. Ele, se não me falha a memória, deve ser o quarto político, né, originário lá da Assembleia Legislativa, que acessa o TCE. Primeiro foi o conselheiro Henrique Manuel Machado, depois o conselheiro Sérgio Vanderlei, depois o conselheiro Brito Bezerra e agora o conselheiro Messias de Jesus. Isso mostra que a Assembleia Legislativa tem ali fortemente as indicações políticas lá nos cargos do TCE. Segundo, pela maturidade dele e de sua família e o pragmatismo na análise real das chances de sua reeleição. Abrir mão num cenário como o senador Messias está abrindo, né, evidentemente como o maior líder político do momento, sabe, com uma ampla base de apoio que ele tinha de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, no âmbito do governo, o governo lhe apoiando, não é uma tarefa fácil, certo? Então, é preciso um pragmatismo muito forte para ele, nessas condições, ter aberto mão exatamente de uma reeleição, de uma possível reeleição e de lutar por essa reeleição. Mas, evidentemente, que tem um aspecto que eu acho que levou a essa decisão. E ele é o fundamental. Sem ele não acontece absolutamente nada, certo? Que é a capilaridade eleitoral. Ou seja, o que é isso? É o quanto ele está bem com a população. É a resposta ao seu trabalho, né, de 8 anos, de 7 anos, evidentemente, como senador da República. Essa resposta não veio. E aí ele fez uma análise muito crítica da realidade atual e de suas chances e abriu mão da sua reeleição com a vaga no TCE. Agora, isso é um fato que precisa ser analisado. Porque, veja bem, hoje, se a gente olhar dentro desse cenário, será que é só o senador Messias que dentro do Legislativo, eu estou falando do Legislativo, evidentemente se a gente olhar o Executivo, nós temos aí o prefeito Arthur muito bem avaliado e o governador Denário muito bem avaliados, né? Assim como se nós olharmos os prefeitos, os executivos, boa parte dele conseguiu sua reeleição. Então nós temos um quadro onde os executivos estão sendo muito bem avaliados e o legislativo não. E eu faço um questionamento aqui. É só o senador Messias, dentro do legislativo, que está com dificuldade dessa capilaridade eleitoral? Não é. Se você olhar, os vereadores têm dificuldade, extremas dificuldades, os deputados estaduais também, os deputados federais, você não vê nenhum no cenário ali com destaque, onde o cara esteja em paz com a população, e os 3 senadores da República. E aqui uma análise bem isenta, né? Se você colocar os 3 e fizer uma pesquisa, todos os 3 senadores estão em baixa. Não precisa nem pesquisar. Você pode ir conversando com as pessoas, ou seja, os legislativos de Roraima, nenhum tem hoje uma expressão que você possa pegar um nome e dizer o seguinte: eu tenho aqui ou um vereador de destaque, um deputado estadual de destaque, um deputado federal de destaque e um senador de destaque. Isso não quer dizer que eles não estejam fazendo seu trabalho. Isso não quer dizer que nem ninguém do Legislativo não faz um trabalho eficiente. Faz sim, nós temos grandes nomes de pessoas ali que trabalham muito, mas esse resultado não está vindo do ponto de vista político, certo? De expressão, assim, de você olhar um cenário, de ir para o meio da população e dizer, olha, isso aqui está, esse nome do Legislativo,
ele realmente tem um destaque. É exemplo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Você vê em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, lá em Pernambuco, em algumas cidades do Nordeste, políticos ali vinculados ao poder legislativo com mandato e os caras com uma expressão enorme. E eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer da política de Roraima.